ele recebeu sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu
Deus. Amém? Paz e graça, irmãos. Nesse domingo especial,
quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele vive, nós podemos falar com Ele, nós temos livre acesso ao seu coração. Por isso que nós estamos nessa campanha de oração, de jejum, na certeza que Ele vive e que Ele reina e que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero partilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 24, a partir do verso 28. Lucas 24, a partir do verso 28, diz o seguinte: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Queridos, esse texto é um texto longo, é uma história muito interessante, que conta a história daqueles dois discípulos, que depois da crucificação de Jesus, eles temeram, ficaram na expectativa da sua ressurreição, e apesar de saberem que o corpo já não estava mais no sepulcro, eles não acreditaram e retornaram para uma aldeia chamada Emaús, tristes, frustrados, decepcionados, amedrontados, incrédulos, preocupados com aquelas notícias que havia acontecido ali em Jerusalém sobre a morte de Jesus. Esqueceram que aquele domingo era o domingo em que os judeus comemoravam a Páscoa. E eles então ficaram desse jeito, sem nenhuma perspectiva. Desistiram do caminho, desistiram da sua fé. O caminho de Emaús tem um significado muito importante. Às vezes, nós também, muitas vezes, passamos por este caminho. Mas é necessário, meus queridos, retornar. É necessário vivenciar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu fico imaginando que aquela notícia triste tomou conta de todo aquele país, aquelas nações ao redor do mundo antigo. Morreu o rei dos judeus. Às vezes, notícias ruins, elas dão muito ibope, não é mesmo? Dizem que elas fazem mais sucesso do que as boas notícias. Mas é interessante a gente observar
que Jesus é a grande notícia. Veja bem o que a palavra de Deus diz sobre isso. O anjo lhes disse: não temas, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo, o Salvador. Olha que maravilha, que notícia boa. Precisamos de notícias assim. Eles sabiam dessas boas notícias, mas eles estavam focados na sexta-feira da paixão. Eles estavam focados na morte e não na vida, não na ressurreição. Eles perderam o foco. Eles ficaram tristes, aborrecidos. Meus amados, às vezes enfrentamos caminhos assim como de Emaús. O caminho da decepção, da tristeza, da frustração. Mas não devemos esquecer que em meio a tantas notícias ruins, lembre-se, Jesus ressuscitou. Lembre-se que o Evangelho é as boas novas. É a boa notícia que todos nós precisamos. Ela nos enche de esperança. Aumenta a nossa fé. Que coisa maravilhosa. É realmente depender da palavra de Deus. Ela sim é a nossa boa notícia. Você está focada ou focado em qual notícia? As notícias ruins? Da mídia? Eu quero convidar você a estar focado na palavra de Deus. Boa notícia para você. Cheio de esperança, de fé. Quantas vezes nós vemos o improvável acontecer por conta da palavra de Deus? Mais do que nunca, precisamos estar focados na palavra de Deus. Ela é luz para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés. É interessante, meus amados, a gente observar que não devemos ficar focado nessas coisas. Devemos olhar para Jesus. O caminho de Emaús traz essas boas notícias. Os discípulos, eles estavam preocupados, tristes, mas entendemos, meus amados, que Jesus nunca nos desampara. Muito pelo contrário, se faz presente. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender com Jesus, que quando estamos passando por fases difíceis, lutas, preocupações, ansiedades, Ele se faz presente. O texto diz que eles iam conversando. Jesus, de repente, lhes apareceu e o diálogo, naquele diálogo, houve comunhão, houve esclarecimento, houve esperança, houve transformação, houve avivamento, houve transformações. Eles mesmos disseram:
Você se lembra que quando conversávamos com ele, o nosso coração ardia? O caminho de Emaús tem essas coisas. No meio do caminho, no meio das adversidades, Jesus sempre nos contempla. E Ele aquece o nosso coração, desvenda os nossos olhos. Ele opera de uma forma tremenda e maravilhosa. O apóstolo Paulo diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. No caminho de Emaús, eles estavam vivenciando essa incredulidade da ressurreição de Cristo. Eles estavam preocupados, eles estavam andando sem propósito. Porque sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação não gera esperança. O nosso testemunho não tem razão de ser. Não haverá perdão para os nossos pecados. Consequentemente, não haveria salvação. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, somos mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, os mártires teriam morrido por uma farsa, por um falso Cristo, porque ele não poderia ressuscitar se o seu túmulo não estivesse vazio. Você creria num Deus assim? Que se fazem turismo para ver o túmulo porque ele está lá? Infelizmente, muitos acreditam em deuses assim, em líderes religiosos, idolatram pessoas, mas o túmulo de Jesus estava vazio. E se nós não cremos no túmulo vazio, como ficará a palavra de Deus? Não haverá esperança. Que expectativa teremos? E a salvação? Louvado seja Deus, porque Ele venceu a morte. Ele é mais do que vencedor. Ele vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, e por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Queridos, você crê no túmulo vazio? Ressurreição é isso. Nós podemos ver ali que Jesus apareceu a muitos. Apareceu aos seus discípulos e a muitas outras pessoas. E ali também no caminho de Emaús apareceu aqueles dois. Apareceu a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Apareceu a Saulo
apareceu a João na ilha de Patmos. Creio que muitas vezes, queridos irmãos, esquecemos de viver que Cristo ressuscitou. E essa é a maior vitória que a vida cristã nos concede. Significa que Ele vive, que Ele reina e que nós temos livre acesso ao coração de Deus. Significa mais que nós também ressuscitaremos nos últimos dias e encontraremos com Ele nos ares. Creio, meus amados, que precisamos de passar pelo caminho de Emaús. Um caminho transformador. No caminho de Emaús, a cura. Eles estavam como cegos. E Jesus abre os seus olhos para que possam ver. Olha os versículos 14 e 15 de Lucas 24. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. O caminho de Emaús há milagres, porque há comunhão. O caminho de Emaús significa que é caminho, um momento difícil que estamos vivendo. Quem nunca passou por eles? Fazem parte da nossa vida. São as tempestades, são os desertos da vida, que muitas vezes nos leva a passar. Mas, queridos, é nessa hora que milagres acontecem. É quando tudo parece difícil, complicado. É quando a gente não vê mais saída. E Jesus abriu os olhos deles. Jesus quer abrir os nossos olhos para que possamos ver a sua glória, a sua potente mão operando na nossa vida, operando no Brasil. É aquela mão que nunca falta. É aquele Deus provedor, um Deus que supre, um Deus que cura, um Deus que salva. Eu creio que nesse momento, meus amados, é um momento de Emaús. Estamos nesse caminho. E o Senhor permite que tudo isso aconteça para que Ele se aproxime, para que Ele se comunique, para que haja comunhão, diálogo, esclarecimento. Ele fala da palavra de Deus para aqueles discípulos. E quando isso acontece, os nossos olhos são abertos e as nossas esperanças são acesas, readquiridas, a nossa fé multiplicada. Emaús, a cura da cegueira espiritual. Você crê nisso? É quando tudo parece complicado, mas Deus conhece o seu coração. Ele se faz presente. Ele abre os seus olhos. Fala com o Senhor: Senhor, abre meus olhos. Como o Senhor abriu os seus discípulos, eles sentiram a tua presença, viram a tua glória.
Abre os meus olhos também. Aumenta a minha fé. Retira toda a preocupação, toda a ansiedade. Esse caminho, ele tem um limite. Ele tem um ponto de chegada. Ele tem um retorno. Eu quero voltar. Quero voltar para os teus braços. Por favor, Senhor. Abre os olhos do meu coração. É interessante, meus queridos, que no caminho de Emaús, os discípulos estavam com os olhos fechados. Sabe o que acontece? Quando nós tiramos o foco da graça de Deus e colocamos nas preocupações, ao invés de olharmos para as boas novas,